Irmãos, o que vem a ser uma opressão maligna e uma possessão maligna? Há uma distinção. A possessão ela é algo mais evasivo, podemos dizer assim, é quando o adversário ele toma conta da consciência da pessoa, a pessoa ela começa a agir de uma forma que ela perde totalmente a consciência e as atitudes dela, o adversário, o inimigo é quem controla, é ele quem dirige o carro naquele momento, eu sempre digo isso, tem até um vídeo no canal que eu dou esse exemplo, falando que a possessão é como se o adversário tomasse o controle do volante, ele ali dirigisse o veículo a partir daquele momento em que há a opressão, a possessão maligna. Já a opressão é diferente. A opressão é uma coisa mais sofisticada, mais sutil. O inimigo ele trabalha pontualmente, ele não tira a consciência da pessoa, a pessoa está consciente. Então há uma diferença, uma distinção. Então já que a possessão é quando o inimigo ele toma o controle do volante do carro, a opressão é quando ele vai, vamos dizer assim, tem um controle remoto e ele vai mexendo. A pessoa, você está no controle, você está no governo, você está no volante, mas o inimigo ele influencia com o controle remoto as decisões e a direção para onde esse carro vai. Então é algo mais sofisticado, é algo diferente. Existe uma distinção. O adversário ele trabalha, no caso da possessão, com a falta da consciência. A pessoa não está conseguindo pensar, ela não é ela naquele momento, devido a uma embriaguez, devido ao uso de drogas, devido ao que quer que seja. Às vezes uma coisa muito simples como a ira, por exemplo, no momento de ira, tem gente que fica possessa, literalmente possessa. A consciência da pessoa, a legalidade, como se diz, que é a brecha que se dá, ela é tão grande que o adversário ele entra naquele momento, ele aproveita aquela oportunidade. Então, o adversário ele pode influenciar no comportamento, no temperamento, na personalidade de um ser humano? Claro que pode. Como o próprio Espírito Santo ele pode influenciar de uma maneira positiva, o adversário ele pode influenciar de uma maneira negativa. O Espírito Santo ele tira, né, as nossas, ele vai reduzindo as nossas imperfeições e nos tornando mais semelhantes a Deus. Imagina só, né, você tem ali uma pessoa e você tem um escultor, ele está fazendo, né, uma estátua dessa pessoa. Então ele vai criando, dando forma àquele pedaço de pedra, de maneira que fique o mais semelhante possível que aquela pessoa que está ali do lado, né, que é o alvo daquela arte. E o Espírito Santo ele faz isso, ele nos dá uma semelhança, ele nos torna semelhante ao Pai, semelhante a Deus. Já o inimigo ele faz o contrário, ele deforma a personalidade do ser humano. Se havia alguma virtude, ele vai reduzindo as virtudes, ele vai fazendo com que elas fiquem praticamente invisíveis, né? Elas ficam em oculto e todos os defeitos eles são exponenciados, ou seja, eles aumentam, eles ficam mais evidentes. Se aquilo já era ruim, determinada atitude, determinado comportamento se torna pior ainda. Quer ver um grande exemplo bíblico que eu gosto de sempre dar, que mostra isso? Saul. Saul é um grande exemplo. A palavra fala que quando Samuel unge ele rei e ele vai até os filhos dos profetas, ele começa a profetizar e a profecia dizia o seguinte: profetizarás com eles, o Espírito Santo virá sobre ti e te tornará um novo homem. Ou seja, o Espírito Santo ele vai molda Saul segundo a semelhança, as características do Pai, as características de Deus. Quando Saul, lá no final da sua vida, do seu reinado, está opresso, ele vai lá dentro da casa de uma pitonisa, ele vai lá em Endor, consulta uma médium, o inimigo começa a trabalhar na vida dele, nós vemos uma total descaracterização, a piora daquilo que eram os defeitos de Saul, e a personalidade dele, tudo aquilo que era ruim sendo agravado. Então há essa distinção, nem sempre é o diabo. Tá? Eu quero deixar esse ponto aqui, que nem sempre é o inimigo. Tem muitas situações, muitos casos, que a culpa não é do diabo, não. A culpa é do nosso temperamento, da nossa personalidade, da personalidade da pessoa em questão, e isso é o que mais acontece. Tá? O que o inimigo faz, ele exponencia isso, ele faz uma aliança com a carne, podemos dizer assim, e ele vai e piora o que já é ruim.